Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Neste episódio, nós estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro O Poder, de Bertrand de Juvenel, e hoje é o nosso terceiro episódio e faz parte do nosso quadro Desconstruindo a Modernidade. Não se esqueçam aí de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos disponíveis aí em várias plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Rumble, no Gather e, enfim, já nem me lembro se eu falei todas, mas estamos em várias e nós não pretendemos sair tão cedo. E aí, Lucas, quais são aí os capítulos que a gente vai tratar nesse episódio de hoje? Tudo bom, Madaloso? Então, hoje a gente vai falar de dois capítulos que estão reunidos numa sessão chamada Origens do Poder. Então, são dois capítulos que vão falar sobre, basicamente, duas formas pelo qual o poder se origina, né? E principalmente o poder moderno. O capítulo 4, As Origens Mágicas do Poder, e o capítulo 5, O Advento do Guerreiro. Nesse sentido, então, primeiro a gente vai fazer o resumo aqui dos dois capítulos, e a partir do que é exposto pelo autor nesses dois capítulos, nós vamos refletir acerca de dois pontos. O primeiro deles, a diferença entre a cidadania no mundo antigo e hoje no mundo moderno. E o terceiro ponto, que é interessante também nós refletirmos, é por que até hoje temos uma crença que os membros do governo possuem uma racionalidade, uma sabedoria especial e superior à dos governados. Ou seja, qual é a origem da ideia de que governantes e burocratas são autoridades, né, com um conhecimento sobre a realidade capaz de comandar a nossa vida. Mas, como eu falei, antes vamos passar ao resumo dos capítulos e eu deixo contigo aí, Madaloso, para resumir o capítulo 4, As Origens Mágicas do Poder. Muito bem, dois temas aí muito importantes e extremamente relevantes para o contexto atual. Então, esse capítulo, logo no início do capítulo, ele começa, né, o capítulo As Origens Mágicas do Poder, tem uma discussão técnica antropológica no início do capítulo, que é uma discussão acadêmica sobre a precedência ou não, né, de sociedades não patriarcais, em alguns casos matriarcais ou matrilineares, com relação a sociedades patriarcais. E também ele fala que a visão, né, evolucionista, a visão darwinista, de que no princípio teve uma civilização primitiva, né, a mais primitiva de todas, da qual todas as outras civilizações, né, acabaram se originando, que essa visão ela está bastante, se não enterrada, no mínimo chacoalhada pelas últimas evidências, pelas evidências mais recentes, né, principalmente as evidências que surgiram aí ao longo do século XX. E porque acreditava-se que as sociedades patriarcais, né, tinham sido as primeiras na história, né, e, aliás, que a primeira sociedade de todas tinha sido uma sociedade patriarcal, né, mas, como disse, recentemente se descobriu aí sociedades matriarcais, matrilineares, né, não necessariamente comandadas por uma mulher, né, mas comandadas a partir de uma linhagem feminina, né, às vezes pelos tios, né, pelos irmãos, né, de uma determinada mulher, enfim, e sociedades que são mais, né, ao que tudo se indica, eram mais primitivas do que as patriarcais, de modo que alguns passaram a acreditar que, né, que as sociedades matriarcais, inclusive, têm uma precedência histórica. Mas o fato é que não há uma evidência, né, para afirmar isso, não há uma evidência. A única coisa que a investigação antropológica mais recente deixou claro é que o patriarcalismo não esteve presente na origem de toda e qualquer sociedade, como se acreditava. Que existem aí, muito provavelmente, tenham existido várias linhas de desenvolvimento com sociedades de estruturas completamente diversas. Depois, nós encontramos as especulações do Juvenal sobre
as origens das ordens humanas, né? Juntamente com a análise que ele faz de algo que ele chama de poder mágico. Segundo Juvenal, antes do advento da realeza, os povos primitivos viviam em um estado de existência sem um aparato central de governo. A sociedade ela não era governada por homens, mas por poderes que dominam e abrangem a sociedade. Poderes aqui sendo deuses e espíritos. Não haviam indivíduos ou instituições soberanas como as reconhecemos. Nesse sentido, a natureza, né, do poder primitivo é a de interpretação da vontade dos deuses, né, podendo, em alguns casos, influenciar essa vontade. Essa era a forma mais primitiva do poder. E esse poder, né, abrangente, né, que abrange e domina a sociedade, né, ele pode ser visto como um padrão de existência em que a sociedade como se a sociedade estivesse centrada em torno de um ponto, né? Como o Juvenal ele articula com uma descrição, né, da adesão romana às cerimônias sacrificiais. E aqui eu vou abrir aspas, né? Ele fala: tomemos a história do povo menos religioso que o mundo já viu, os romanos. Mesmo entre eles, como lemos, o sacrifício e a consulta aos auspícios precederam a abertura de um debate. Devemos imaginar a pedra sacrificial e a reunião dos anciões como formando o centro espiritual do qual a decisão política irradiava, decisão que carregava a autoridade de um oráculo religioso. Fecha as aspas. Ou seja, as assembleias selvagens, né, dos povos mais primitivos não eram assembleias deliberativas, como posteriormente passaram a ser no mundo grego e no mundo romano. Mas era uma espécie, né? Ele menciona, ele usa o termo missa negra, né? Que tinha o objetivo de induzir as forças do mundo a se comportar de qual maneira, né? Ou favorecer tal ou qual coisa, né? Ou seja, ele inclusive menciona que o selvagem, né? Ele tinha e tem, né, porque ainda existem povos selvagens, né? Uma certa repugnância a qualquer tipo de governo deliberativo, né? O que se fazia era um ritual, né, liderado ali pelos anciões, para interpretar e influenciar a vontade dessas forças espirituais. Então, ao contrário do que dizem as teorias contratualistas, o governo não surge mediante uma adesão voluntária dos homens a um grupo, ou uma reunião de chefes de famílias que se encontram e decidem criar uma comunidade. O homem nasce no grupo e vive uma vida coletiva, né? E é por meio de certos rituais que ele se preserva dos perigos da natureza, né? A gente não precisa necessariamente acreditar na eficácia desses rituais ou não. O que interessa é que, subjetivamente, para o homem primitivo, ele era protegido, né, dos perigos da natureza por meio desses rituais. Então, para o homem primitivo, né, todos os males que existiam, né, a morte, a doença, eram consequências de um espírito mau, de uma força maligna, que devia ser apaziguada mediante os ritos, né? E quem faz isso são justamente os anciões, né? Porque os anciões, em virtude justamente da idade, de teoricamente terem mais experiência nas artes mágicas, né, e de como controlar as forças da natureza do que os outros, esses anciões são os que têm o conhecimento, né, dos ritos adequados para manipular esses espíritos aí. E essa é a origem do poder político. O Juvenal, ele diz, abre aspas de novo: conhecer a vontade das forças ocultas, saber quando e em que condições elas serão favoráveis, é o verdadeiro meio de assegurar o comando político entre os primitivos. Essa ciência pertence naturalmente aos velhos. Todavia, alguns estão ainda mais próximos dos deuses, tanto que podem fazê-los agir. Não se trata aqui de curvar a vontade divina pela prece, mas de certo modo forçá-la por certos encantamentos ou certos ritos. Fecha aspas. Ou seja, nesse sentido, o rei, ele provavelmente foi alguém com conhecimento necessário, né, para fazer com que a sua vontade prevalecesse sobre a vontade dos demais poderes, né? Ou seja, o primeiro rei foi um mágico, digamos assim, um mago. E a função do rei era o apaziguamento dos espíritos malignos, se necessário, pelo próprio sacrifício, pela sua própria exposição a um possível mal. Por exemplo, o Juvenal dá um exemplo, né, em uma das tribos aí, discutidas, uma das tribos modernas que foram observadas, né, por antropólogos. No inverno há um tabu com relação à pesca de alto mar. Quando recomeça a primavera, os primeiros peixes a serem pescados devem ser levados para o rei. Só depois que o rei comeu os primeiros peixes e atestou lá que estava tudo ok, que as pessoas
podiam comer os outros peixes em segurança. Ou seja, o rei ele tem esse papel também de se expor, né? De liderar, em certo sentido, né? Né, de controlar, né, interceder, né, com relação aos poderes transcendentais e também de se expor. Então esse seria o papel do rei. E ele diz também que o medo é o princípio na raiz do poder mágico. Né? O medo fixa os costumes da sociedade. Ou seja, o Juvenal está dizendo, de certo modo, que o medo é um dos princípios fundamentais do governo. Né? E o selvagem, que se desviasse das práticas dos seus ancestrais, ele atrairia para si a raiva dos poderes ocultos. E aí um ponto muito interessante, né? Isso já no final do capítulo, ele menciona, isso não quer dizer que o poder mágico ele não possa inovar, mas significa que toda inovação ela é justificada, né, mediante uma ficção, muitas vezes, né, como sendo a tradição. As pessoas até podem receber do poder um novo conjunto de regras para conduzir a vida, né? Mas essas regras, uma vez promulgadas, passam a ser consideradas como parte da herança do passado. Então, muitas vezes era uma percepção falsa, né? Então, hoje se fala muito em inovação, né, em atualização, todo esse tipo de coisa, né? Não sei o que mais, né? Alguém promulga uma lei porque é o jeito mais inovador de cuidar de determinado assunto, enfim. E no passado a justificativa para o aumento do poder era justamente o contrário, né? Na verdade, aliás, tanto para o aumento como, né, para a restrição do poder, né? Era justamente, né, tinha que dizer se algo estava em conformidade ou não com a tradição. E na verdade, né, esse fetichismo da inovação, né, como se tudo que fosse novo necessariamente é bom e melhor do que o antigo, é uma mentalidade muito recente, né, que surgiu no século XIX. E aí ele termina o capítulo com uma reflexão interessante, que vai ser a reflexão que a gente vai fazer depois. Né? Mas eu só vou mencionar, só de passagem, que a lei e o Estado na modernidade possuem uma certa sacralidade, que parece ser uma reminiscência dos tempos do poder mágico. Se, né, vocês verem assim, tá, por que eu não posso desobedecer uma lei? Porque ela é justa? Tá, mas e se ela for injusta? Né? Fica essa questão que a gente a gente vai discutir depois. É isso aí. Já no segundo capítulo, ele vai falar de uma outra forma, né, da origem do poder político, que faz pela presença da guerra. Então ele vai analisar primeiro as causas e consequências do surgimento da guerra e do poder dos guerreiros, dos vencedores, e depois o contraste entre duas ordens políticas que nascem da guerra, né? A república, que é um regime político aristocrático sem um aparelho de Estado, e a monarquia absolutista, que é o regime que constitui esse aparelho chamado Estado, né, como uma entidade dotada de vontade própria e acima da sociedade. Então, resumindo um pouco o argumento desses dois aspectos nesse capítulo, o Bertrand Juvenel ele vai falar que a guerra ele nasce da pilhagem, né? Mas não da pilhagem em termos de terras, recursos naturais, como se possa imaginar, mas sim em busca de mulheres, porque nas formas gerontocráticas, ou seja, nas formas de organização política onde os mais velhos dominam, como é o caso do poder mágico, eles monopolizam todas as mulheres e os jovens, então, ficam sem mulheres, sozinhos, né? E, portanto, ocupavam um status baixo na sociedade. E aí eles não era permitido buscar mulheres em outras sociedades, enfim, né, em outros lugares, porque os mais velhos temiam, então, contra-ataques, né, reações a esse tipo de empreitada. Até que, então, nasce, né, por parte de alguns pequenos grupos que ficam sem as mulheres, né, a iniciativa de se organizarem em armas e pilhar outras sociedades e, vencendo assim, tomarem as mulheres e incorporar, inclusive, as crianças do sexo, inclusive do sexo masculino, como seus filhos adotivos, né? Aumentando, então, assim, o seu grupo familiar e retornando, então, à sociedade, constituindo
né, um novo status, porque agora eles também teriam muitas mulheres. E assim a capacidade guerreira passaria, então, a ser valorizada junto, então, com o outro grupo de anciãos que tinha o controle lá da magia, como falou Madaloso. A questão é que os guerreiros, então, se tornam uma espécie de novos ricos, né? Mas ainda eles não têm em torno de si uma aura sagrada. Eles ainda continuam sendo homens entre homens. Apesar que o seu poder cresce na medida em que os seus ataques geram, obviamente, reações, ressentimentos, né, por parte de outros grupos. E essa dinâmica, então, da recorrência da guerra gera duas consequências. A primeira é que a regularidade das guerras faz com que os grupos mais fracos, as linhagens familiares mais fracas, que não possuem as virtudes guerreiras, se submetam, então, aos guerreiros em troca de segurança. Passem a produzir, passem a sustentar a classe de guerreiros. E depois, os guerreiros percebem que a verdadeira fonte de riqueza é justamente, em vez de incorporar, né, os grupos conquistados à sua família, à sua linhagem familiar, seja, né, trazendo as mulheres como suas esposas e gerando filhos, ou então adotando, né, os filhos dos povos conquistados, na verdade, tornar essas pessoas, os conquistados, em escravos. E daí nasce, né, é inventada a escravidão. E essa seria a verdadeira fonte de riqueza num mundo onde a população ainda é baixa, né? Então os recursos naturais, a terra ainda ela é abundante, né? Então é fundamental que você tenha pessoas continuamente trabalhando para você. E nesse sentido, então, com base na recorrência da guerra, né, e a questão da escravidão, se cria uma divisão da sociedade mais complexa, onde a gente tem no topo da pirâmide da hierarquia social o grande líder militar, né, ou um ou dois grandes líderes militares que vão constituir o grupo da realeza, dos reis, e os demais líderes dos grupos familiares, patriarcais, no topo, né, que seria a chamada nobreza. Né? Então, eu criaria duas estruturas, né, um representante único, o rei, e o senado, que seria esses chefes patriarcais, né, a qual o rei, né, teria que recorrer sempre ao consentimento desses grupos, porque dependeria dos seus recursos para, enfim, promover guerras, conquistas e tudo mais. E abaixo disso nós temos a plebe, né, que são os homens livres, porém sem status, e os escravos. É justamente dessa estrutura hierárquica mais complexa que nasce o segundo ponto e a divisão, né, entre as formas aristocráticas de poder e as formas monárquicas, absolutistas, de onde nasce o Estado moderno. Por quê? Porque o interesse do líder militar é concentrar poder, ou seja, né, é conseguir submeter essa nobreza, essa aristocracia, e não mais depender dela. Ao mesmo tempo, obviamente, essa aristocracia, essa nobreza, ela tem interesse de manter a sua autonomia, a sua independência frente à possibilidade de um poder central. Mas o interesse, então, do líder militar de concentrar o poder e não mais depender dos líderes provoca a divisão, né, entre a realeza e a nobreza. E aí que entra uma dialética muito interessante, né, que o rei, né, o líder militar, concentrar o poder, para tomar o poder dos nobres, ele então vai se unir à plebe, ele vai se unir, né, digamos assim, aquilo que hoje nós chamamos de povo, mas na verdade ele faz um esclarecimento que na verdade é a plebe, né? Os elementos mais baixos da hierarquia, né, que guardam um certo ressentimento com os grupos aristocráticos, porque os grupos aristocráticos buscam uma certa distinção em relação aos demais estratos da sociedade,
inclusive comandando os ritos religiosos e excluindo, né, os demais grupos da liderança religiosa. Então o rei se une à plebe, ou, né, utiliza esse ressentimento da plebe contra os nobres, né? E aí é muito interessante, né, de que normalmente se interpreta que as revoltas dos nobres contra os reis que deponham as monarquias tenham sido feitas em nome de uma certa igualdade, quando é justamente o contrário, né? É justamente a monarquia absolutista que nasce desse processo onde a plebe, né, é utilizada para derrubar a nobreza, que estabelece uma igualdade, mas essa é uma igualdade onde todos se tornam súditos do rei. Inclusive, uma das formas com que esses reis absolutistas se revestem de um caráter mágico na sua liderança é instituindo um Deus único, no qual todos, né, estariam submetidos e adorariam, e não mais os deuses determinados pelos diferentes grupos patriarcais, né, que estabeleciam uma relação de desigualdade entre eles e os demais estratos da população. Então todos agora passam a estar submetidos ao rei, todos se tornam súditos, e é desse processo que nasce a monarquia absolutista. E o poder passa então a ser determinado não mais pelo um acordo de vontades entre diferentes homens fortes, né, reunidos numa espécie de assembleia, que era o Senado, de maneira geral, mas passa então a ser comandado por uma pessoa. E para que essa cadeia de comando adquira uma consistência, possa dominar e administrar vastas áreas de território, é preciso então constituir um aparelho acima da sociedade. E é aí que nasce, e acima das vontades individuais, e é aí que nasce o Estado, né, da forma como nós entendemos hoje, munidos de uma polícia, de um sistema de impostos, né, de uma vontade então que submete a todos. Além disso, é uma forma também de perpetuar o poder ao longo do tempo, né? Depois da Exatamente. morte, né? Uma institucionalização do poder. É isso que ele vai falar. Mesmo depois da morte do rei, que institui esse mecanismo se estabiliza e ele passa, né, a ser despersonalizado da vontade do rei e passa a ter uma vontade própria que se coloca acima da sociedade, que nós chamamos o Estado, né? E que é muito diferente, que é isso que nós vamos discutir agora, da maneira como as repúblicas se organizam, né? Ou seja, as repúblicas elas se instituem a partir de quando a nobreza consegue derrotar essa iniciativa do que viria a ser o rei, né, do líder militar, de monopolizar o poder. Os nobres, então, ganham poder e o poder passa a ser exercido não a partir de uma organização estatal, de um aparelho regular, mas sim como um acordo que se constitui ao longo do tempo por costumes entre vontades particulares desses homens mais fortes, reunidos em assembleia e unidos em torno de uma moralidade comum muito forte, né? Ao ponto que ele chega a mencionar que nas repúblicas antigas, os cargos administrativos, né, eles não eram permanentes, tinha uma duração normalmente de 1 ano de mandato, ou seja, por exemplo, você ser o tesoureiro ou um chefe administrativo, Juiz. juiz, etc. E a escolha, né, como todos se viam iguais, né, a escolha era dada por sorteio, né? Então, era sorteado o nome de alguém ali, e esse, por sorteio, era constituído como juiz, por exemplo, durante 1 ano. Então, ele diz que é uma organização política sem Estado, no sentido do modo como nós conhecemos. Inclusive, os próprios recursos econômicos eram doações, né, não eram impostos, porque não havia um aparelho regular de administração política nas repúblicas antigas. Uhum. Enquanto que nessas monarquias absolutistas, justamente para garantir, né, a vontade, então, daquele que concentrou o poder e, ao mesmo tempo, monopoliza também a riqueza, né, do território, é preciso um aparelho regular de coerção, de coação, né, para que a sua vontade vire uma ordem a qual todos se submetam
e haja uma hierarquia permanente de comandos que se estende sobre todo o território e que acaba se firmando acima, né, da existência física do rei, ou seja, após a morte do rei, esse aparato permanece e assume assim, né, assim se constitui ao final do processo o caráter que hoje o Estado assume como uma vontade acima das vontades individuais, né, a qual todos nós devemos respeitá-las. E nesse sentido, eu quero abrir aspas aqui para encerrar, né, e estabelecer também, né, abrir o ponto para a gente entender, então, essa diferença entre a cidadania, né, a organização das relações políticas entre o mundo antigo, principalmente nas repúblicas, e o mundo moderno, que se constitui a partir das monarquias absolutistas. Bertrand Juvenel encerra esse capítulo afirmando o seguinte, abre aspas, a era monárquica constituiu, portanto, um corpo distinto dentro do corpo social, chamado o poder. Poder aqui, ele escreve com letra maiúscula, que tem uma vida própria, que tem interesses, caracteres, finalidades próprias. É sob esse aspecto que devemos estudá-lo, ou seja, o nascimento do poder, né, como algo acima da sociedade, dotado de vida própria, nasce desse processo. E, portanto, né, é um contraste interessante entre o mundo moderno e o mundo antigo, a maneira como as relações políticas se organizam, não é mesmo, Madaloso? Exatamente. No mundo antigo, né, na antiguidade, principalmente na Grécia, se tinha, né, uma verdadeira participação do cidadão no processo político e na execução das leis, né? Mas aí alguém pode indagar, sim, mas nem todos eram cidadãos. É verdade, mas apesar de que tanto na Grécia como em Roma, né, ali teve um determinado momento ali em que a cidadania ela se disseminou muito, né? Então a grande maioria era cidadão em certos períodos ali, principalmente em Atenas e em certos períodos da República Romana, né? Mas o fato é que, assim, a cidadania, né, significava uma participação direta nos assuntos da polis, né, nos assuntos da sociedade, né? Por isso é que não ser cidadão era considerado uma grande desvantagem, né? E, né, como o Lucas mesmo mencionou, muitas vezes o sorteio, né, definia quem ocupava determinado cargo, e as pessoas, os cidadãos, iam de fato na praça pública, debatiam na praça pública. Aliás, uma coisa que eu acho bom a gente mencionar, né, que muito se fala, né, que o Aristóteles diz que o homem é um animal político. Isso é verdade, né? O homem é um animal político, mas quando o Aristóteles diz isso, é nesse sentido que ele está dizendo, né? No sentido clássico, né, de participação direta. O homem é um animal político porque ele tem uma natureza social e como corolário ou como o que flui dessa natureza social é a participação dele, né, na organização social da comunidade, que é a política, né? E nesse sentido, a sociedade ela não precede a política, né, tal como os liberais falam, né, mas ela surge junto com a política. A política e a sociedade surgem ao mesmo tempo. Isso é o que, pelo menos, é a visão do Aristóteles. E então ele não está dizendo, quando ele diz que o homem é um animal social, ele não está dizendo que a nossa natureza política ela vai se manifestar adequadamente ao votarmos a cada 4 anos quem vai nos governar, a milhares de quilômetros, né, de onde moramos, né? Então, o Aristóteles ele tem em mente a participação direta das pessoas na política, na comunidade local, né? Não decidindo o que vai ser feito a milhares de quilômetros. Isso aí é alguma outra coisa, mas não é política, né? Pelo menos não no sentido aristotélico. Esse tipo de participação política à maneira antiga é uma coisa que se preserva, em certa medida, nos Estados Unidos. Lá muitas decisões assim, são feitas realmente de forma local, né? E há uma participação intensa da comunidade, principalmente nas cidadezinhas do interior, as cidadezinhas menos populosas, né? Em alguns lugares existe até mesmo uma democracia direta nas cidades que têm menos de 1.000 habitantes, né? Mas, então, na antiguidade, né, como você mencionou, não havia um Estado, né? Isso até é uma outra discussão
bem ampla, né? Mas muito se discute se, na verdade, a unidade política da antiguidade era um Estado ou não, né? Alguns dizendo que era um Estado primitivo, que se diferencia do Estado moderno, e outros dizendo que o Estado é um fenômeno essencialmente moderno, né? E que falar em Estado moderno seria um pleonasmo, inclusive. Né? Mas, assim, sem entrar no mérito dessa discussão, o fato é que na antiguidade, né, nas repúblicas antigas, não, como mesmo foi mencionado, não existia essa burocracia funcional. Né? Nos impérios orientais, e depois no Império Romano, essa burocracia passou a existir. Né? Mas não nas repúblicas. Né? Esse sistema aí impessoal de procedimentos automatizados, né? Com uma distribuição clara de competência, baseada em uma divisão de trabalho hierárquica dentro dessa estrutura, né? Isso aí não existia. O que existia era um oficial, que tinha meia dúzia ali de funcionários, né, que iam, por exemplo, o cônsul tinha uns oficiais ali, um séquito ali que ia executar as ordens dele, né? Mas que poderiam ser impedidos se não existisse um consenso social sobre a necessidade e a justiça da execução daquelas ordens. Né? E é exatamente isso. Eu acho que a gente pode sistematizar essa diferença, né? Assim, até fazendo, usando umas expressões que o Juvenal fala, é que na República Antiga, né, existia um nós, né, a primeira pessoa do plural, né? Ou seja, nós decidimos sobre a vida pública. E nesse sentido era um governo um verdadeiro governo por consentimento, né? Senão as vontades se anulavam entre si, porque havia uma igualdade, e aquilo, né, não se operacionalizaria dentro da sociedade, não se realizaria dentro da sociedade, né? E por isso que a tendência era que a ordem política se configurasse a partir do costume, né? Porque justamente o costume nada mais é do que aquilo que se torna consensual, né? A tal ponto que as pessoas veem como natural, como costumeiro, como habitual. Na outra forma, que é a forma moderna, né, nós temos pessoas decidindo por nós. Né? Se espera. Então, quando a minha cidadania, né, que se realiza a cada 4 anos, né, na verdade, não é uma cidadania onde eu espero decidir, né, como membro de um nós, né, mas que eu apenas seja ouvido em quem eu gostaria que decida por mim, né, sobre os assuntos políticos, né? E aí é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, no fundo, então, né, a vontade política passa a estar apartada, né, separada da sociedade nesse sistema, porque, né, ela passa a ser a vontade daqueles que nós, numa democracia moderna, escolhemos para decidir no nosso lugar e por nós. Exato, então, eu acho que essa é uma diferença muito interessante. Né? Exatamente. E um ponto importante, né, que, por exemplo, em Roma, o exército ele era formado, a sociedade romana era uma sociedade principalmente no início, né, depois isso vai se perdendo um pouco, era uma sociedade de fazendeiros guerreiros, né, ou seja, o exército era o próprio cidadão, era um militar, um guerreiro, digamos assim. E de modo que ali para o final, né, da República, quando a República se degenera e na transição para o Império, é que o Exército acaba se transformando num corpo regular de profissionais que devem lealdade a um não um senhor, mas a um comandante, né? Começou ali com o Mário, né, e aí depois foi com o Júlio César e até virar o Império Romano. E aí no Império Romano o Exército realmente é uma estrutura burocrática que está subordinada ao imperador. E atualmente, né? E aí, claro, né? Essa é a queda da República Romana, né? E atualmente, né? A burocracia estatal, ela é mais ou menos isso, né? É a coisa mais comum vermos, assim, leis absurdas e decisões absurdas sendo executadas, não porque os cidadãos modernos querem ou participam da execução das leis, né? Não é porque é um consenso na sociedade, é um consenso nos cidadãos de que certas decisões são legítimas e devem ser cumpridas, mas simplesmente porque existe uma máquina estatal e impessoal que deve obediência a certas pessoas que estão no topo da hierarquia, né? Seja essa pessoa eleita ou não. Ou seja, para deixar bem claro, né, na modernidade, né, na era das democracias, digamos assim,
democracias entre aspas, né, nós temos uma situação muito mais parecida com a do Império Romano, né, do que com a da República Romana. Porque no Império Romano existia essa burocracia à disposição do imperador que respondia a ele, independentemente do povo. Ou seja, quando, né, se fala em governos de técnicos, especialistas, né, que estão, na verdade, querendo criar um muro entre o povo e os governantes, né? Algo que não existia nas repúblicas antigas e que existia, né, quando essas repúblicas se degeneraram ou caíram no Império Romano, né? O Júlio César foi o primeiro técnico. Foi o primeiro técnico da era antiga, pelo menos de Roma, né? Foi o primeiro técnico, especialista lá, né? E assim por diante. Então, eu acho que assim, também não se trata de idealizar, né, as democracias, as repúblicas do passado, as democracias do passado. Também é evidente que haviam muitos problemas e é evidente que as sociedades do passado estavam permeadas de problemas, né? Mas há certos aspectos assim que, sabe, que a gente precisa ver, né, que a gente precisa analisar e diferenciar, né, esclarecer, né? Então é uma diferença muito grande quando se fala em democracia no presente, como se fala em democracia nas sociedades antigas. É uma diferença muito grande, né? Não faz sentido, por exemplo, como eu mencionei, interpretar o Aristóteles quando ele diz que o homem é um animal político à luz do Estado moderno, né? Sem dúvida. E assim, não só. Eu acho assim, a gente tem que romper com a ideia, né, de uma história linear, né, de que de alguma forma e evolutiva, né. Se há uma evolução, a partir da leitura de Bertrand de Juvenel, é a evolução de que o poder se torna cada vez mais concentrado, né, cada vez mais ele comanda, né, a vida dentro da sociedade. Mas justamente não só a gente estaria nas democracias modernas, estaria mais próximo, né, como tu falou, Madaloso, do Império Romano, da relação, né, política que o Império Romano incorporava, com a Claro que é uma presença de uma... analogia, né? Eu Claro. acho que o imperador romano tinha menos poder do que um burocrata moderno, muito menos poder. Mas... até pelos meios materiais, né, de exercício do poder, que naquela época não eram nem assim 1/10 do que hoje a organização do poder e aqueles que ocupam os cargos dessa organização dispõem sobre, né, para si. Mas a gente pode ainda resgatar um elemento ainda mais anterior, né, que é a questão da magia. Uhum. Né? De certa forma, a nossa aposta, né, ao colocarmos dessa forma de que os membros do Estado, eleitos ou não, decidem em nosso lugar, há uma crença, pelo menos a que me parece, e pensando, né, não com Bertrand Juvenel, mas a partir de Bertrand Juvenel, há uma crença nossa que é a mesma crença que o chamado primitivo, o chamado selvagem, tinha sobre o sacerdote mágico, né? Seja ele um mago, feiticeiro, como um xamã, enfim, como se queira denominar, como foi denominado, né, pelos povos, né? Porque o que era o mago, o xamã ou qualquer outra coisa do tipo? Era o sujeito que tinha um poder especial de dobrar as forças da natureza ou a própria a vontade divina a determinados propósitos, né, humanos. Ou seja, e esses propósitos era resolver aquilo que parecia imponderável, incontrolável, né, que eram as forças da natureza que trabalham muitas vezes para nos aniquilar, né, que é a morte, a doença, os outros animais predadores, enfim, né, aquilo que de alguma forma nos ameaça, né, e que nós não, por falta, digamos assim, de um certo conhecimento, nós não conseguimos controlar, né? Então, o ritual mágico é uma forma, né, sob a qual nós depositamos em alguém a confiança de resolver aqueles problemas que individualmente ou na nossa condição nós não conseguimos resolver. E eu acho que é isso que nós vemos hoje, né, transferido não mais na magia de caráter religioso, né, mas na expectativa de um efeito mágico, vamos dizer assim, por parte
dos especialistas, por parte da ciência e da tecnocracia, né, de que ao colocar essas pessoas, né, em posições de decidir por nós, né, elas nos protegeriam daquilo que nós, individualmente, né, não conseguimos controlar, né, ou não compreendemos e nos vemos à mercê de, né, dessas forças malignas, vamos colocar assim. Então, ainda há hoje essa esperança, né, de que aqueles que detêm o poder, né, e a própria noção de poder muitas vezes remete, né, à linguagem da magia, né, porque a magia nada mais é do que ter o poder de, né, fazer coisas que aquele que né, não é o mago não possui. Né? Só um parênteses, né? É interessante, uma nota histórica, né? O método científico surgiu através da magia, né? Antigamente não havia uma distinção entre a magia e o método científico. Essa distinção foi posterior, quando a gente viu que o método que levou o método científico era mais eficiente do que o método que era da alquimia, da magia, enfim, mas foi uma distinção posterior, né? Do ritual mágico, né, na verdade, né? Uhum. Então, até hoje nós temos essa expectativa, né? A expectativa de que aqueles que têm o poder, né, o tenham porque possam resolver aquilo que o nós, né, que é a relação política da República, supostamente não consegue resolver. E assim, por terem o poder, nós vamos o obedecer, nós vamos nos curvar a essa vontade que se sobrepõe, né? Assim como aquele que detém o controle do ritual mágico, né, submete aqueles que a magia, então, né, se volta. Então, é muito interessante que essa relação mágica com o poder, né, ela ainda, em outros termos, obviamente, por analogia, né, ela se configura hoje na nossa sociedade moderna na expectativa de que, e nós cobramos, né, de que os políticos, os burocratas, deem resposta àquilo que nós, por meios próprios, não temos respostas. E aí é muito interessante, porque a resposta que eles dão, né, é obedecida não por um consentimento da qualidade, mas simplesmente porque ela emana do poder. E muitas vezes nós nos submetemos a respostas, né, a decisões que são absurdas e que muitas vezes exigem de nós uma boa dose aí de sofrimento ao sermos objeto delas. Quantas vezes a gente não ouve falar as pessoas, mas o governo não resolveu isso, o governo não resolveu aquilo, mas a gente tem que ouvir os especialistas, mas tu não sabe de nada, são os especialistas. Assim, né, para deixar claro, né, não é absurdo dizer que o especialista da modernidade, né, é uma espécie de xamã, assim, da modernidade, né. Mas eu tava pensando, né, eu acho que há dois motivos, assim, para isso, né, para essa crença. O primeiro, e esse Juvenal menciona, é que esse hábito, né, de considerar as instituições políticas como, né, dotadas de atributos sacros, as instituições e pessoas, né, é um hábito que perdurou possivelmente por dezenas de milhares de anos, né, e dessa forma não é algo que se perde com tanta facilidade. Então é um vestígio, um resquício, né, no homem moderno do homem primitivo. O segundo motivo, e aí eu acho que os libertários observam bem, e de certa forma até os marxistas, é que existe uma propaganda onipresente, né, de reverência à autoridade do Estado e aos poderes constituídos, né? Porque, né, os marxistas libertários observam muito bem, né, esse fenômeno da propaganda muito forte em prol, né, dos poderes constituídos, né, embora possam haver certos pontos em ambas teorias dos quais eu discordo. Só que agora, né, essa sacralidade das instituições, ela não advém por causa de uma conexão, né, seja essa conexão verdadeira ou não, né, com divindades ou poderes transcendentes, mas de uma suposta vontade geral, que se manifesta na lei e nas instituições, né? Ou seja, no direito se transmite muito essa noção, né, de que a lei é fruto da vontade geral e que por isso ela deve ser seguida, né, por nós, né, para nós meros mortais. Os poderosos não precisam seguir as leis, né,
nem mesmo os juízes, né? E aqui não falo só dos juízes das cortes maiores, mas todos os juízes, de modo geral, eles não seguem a lei, né? Nenhum juiz segue a lei no Brasil. Eles decidem com base na vontade, né? Mas, né, nós precisamos seguir a lei, né? Nós realmente precisamos, assim, ai de quem não seguir a lei, não seguir as instituições, né? E é uma coisa estranha, assim, por que, sabe? Por que a lei e as instituições, elas são tão, assim, uh, uh, elas são tão merecedoras de reverência? É realmente uma coisa que é realmente difícil de explicar. E, né, a explicação possível que eu vejo é essas duas, né? É o hábito milenar e a propaganda. Exato. Ao ponto que hoje, né, dentro desse debate das fake news, há uma reivindicação, tanto por parte daqueles que detêm o poder, como de segmentos da sociedade, uma expectativa nesse sentido, que eles determinem a verdade, né? É. Ou seja, a tal do fact-checking e toda essa demanda aí em torno enfim, da polêmica, né, das fake news, e outros debates paralelos, como regulação das mídias, etc., não é nada mais do que a expectativa de que aqueles que exercem poder decidam por nós o que é verdade e o que não é, né? E indo mais além ainda, né, determine quais opiniões ou quais interpretações são aceitáveis e quais não são aceitáveis. Então, me parece que existe sempre essa expectativa, né? Ou seja, aquilo que parece incontrolável por nós, né? Gera um medo, gera uma insegurança, e aí abre-se o espaço, digamos assim, para a constituição desse poder, né? De origem mágica, né? Que não é o poder da força, da conquista, né? Que é o poder advindo do guerreiro, mas é o poder, né, de chamar para si, né, o controle daquilo que no fundo não é controlável, né, no fundo não é totalmente explicado, né? E Mas a gente faz modificável uma também. Exatamente, mas a gente faz uma troca, né? Ou seja, a gente faz a troca do medo pela, né, uma ilusão de segurança, e o preço dessa troca é uma redução do espaço da liberdade individual, né? Ou melhor dizendo, de um avanço, né, do poder sobre nós, né? Que não estamos em posição de poder. E isso tem se acentuado cada vez mais dentro da nossa sociedade. Ela nesse sentido, Bertrand Juvenel, né, a tese geral do livro, ela é correta. Ou seja, quando a gente contempla o movimento da história, o movimento não é um movimento de redução do poder, ou seja, da capacidade do poder interferir sobre os indivíduos e sobre a sociedade, mas, né, de avanço sobre a sociedade em diferentes aspectos, né, que culmina, como alguns pensadores, como, por exemplo, George Orwell, né, bem definiu no totalitarismo, né, que culmina no fato de que ele vai controlar, inclusive, o nosso pensamento através do controle da linguagem, né, ou seja, ele vai decidir, né, sobre a nossa linguagem, e, portanto, né, quando você controla a linguagem, você controla o pensamento das pessoas, porque nada, né, é pensável sem a linguagem. Né? A linguagem é a matéria sobre a qual a nossa consciência, o nosso pensamento se realiza. Né? Nada é concebível fora da linguagem. Né? Você não tem como conceber algo sem antes criar uma linguagem para representá-la. Né? Então, quando você entrega isso ao poder, você entregou basicamente tudo, né? Nas mãos do poder e de quem, então, exerce esse poder, né? Que acaba sendo realmente divinizador, né? Porque essa ou seja, é uma capacidade que as pessoas acabam tendo temor e reverência, né? Que são sentimentos que a gente liga, né? Que normalmente estão ligados à ideia de divindade, à ideia de algo acima, né? Do natural, né? Acima. É preciso dizer que, para o Juvenal, né, o medo ele é um elemento essencial na constituição do poder mágico, né? Exato. Então aí a gente entende todo os incentivos, né, que as elites políticas têm, que o poder tem, de incentivar o medo nas pessoas.
E é justamente isso, que a gente vê uma certa regularidade na história, né? O poder cresce em situações de medo, né? Exato. Sejam elas catástrofes naturais, sejam elas guerras, sejam Sejam elas medos reais ou medos aparentes, ameaças reais ou ameaças aparentes, aparentes. né? Pandemias, enfim, né? Ou até mesmo digamos, choques culturais, né? Ou seja, o medo em relação ao outro, né? Ou seja, a vinda de um outro, né? Medo em relação ao futuro, né? O que o futuro nos aguarda. Né? Nós temos medo, né? Nós somos mais frágeis do que gostaríamos de reconhecer, né? Digamos assim, o medo mais fundamental de que todos nós, de alguma forma, estamos caminhando para a morte, né? Nós estamos caminhando para algo que é desconhecido, né? Então, talvez seja isso, ou seja, a origem do poder, né, que é digamos assim, a tônica dessa parte, né, e desses 2 capítulos que compõem essa parte, seja o medo, né, seja o medo real ou medo imaginado. O fato é que o poder, né, a dialética do poder, ela se alimenta disso. Então, fica aqui a nossa reflexão. Espero que vocês tenham gostado muito. Que nos acompanhem nos próximos episódios dessa série sobre o livro do Bertrand de Venel, que nos traz muitos elementos para compreender as questões de hoje, as questões políticas e sociais de hoje, né? Não é um livro que está datado. Exato. Pedimos Mais novamente atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca. Exato. Pedimos novamente que nos sigam nas nossas redes sociais, Telegram, Facebook, Twitter, Getter, YouTube, Spotify, Rumble, enfim, né? Vocês Instagram. nos encontram no Instagram, nos encontram aí em ordem natural. Podcast. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.